Salve, salve então pessoal, professor Lucas aqui explicando um pouquinho para vocês de coordenadas cartesianas. Isso nós usamos desde o comecinho da matemática, talvez aí lá na quinta série, quarto ano, tá? Em que nós trabalhamos a colocação, a visualização, né, a representação gráfica de um ponto no espaço bidimensional, tá? O espaço bidimensional, ele é dividido comumente pelo eixo x, que seria esse eixo horizontal, e o eixo y, que seria o eixo vertical. Também tem nomes diferentes. A gente pode chamar o eixo x de abscissa, tá? E nós podemos chamar o eixo y de ordenada, ok? Desta forma, observem que nós podemos criar 4 quadrantes. E por definição, nós chamamos esse primeiro quadrante, eu vou colorir aqui para vocês, ó. Nós chamamos esse quadrante aqui quadrante ao quadrado, tá, gente? Eu tenho 4 quadrados. Esse primeiro quadrante, como eu já falei, nós o chamamos de primeiro quadrante. Mas por que que esse é o primeiro, não pode ser o de baixo ou da esquerda, professor? É uma definição. Nós definimos, tá? Na matemática a gente sempre começa a descrever a orientação do sentido de análise no sentido anti-horário ao ponteiro de um relógio. Então, por conta disso, nós classificamos esse quadrante como o primeiro quadrante. Tá? Obviamente, analisando sempre no sentido anti-horário, a gente pode com certeza identificar que esse outro quadrante aqui, ele é chamado de segundo quadrante. Tá? Vamos lá, vamos pintar ele bonitinho. Eu tenho, então, o meu segundo quadrante. Por que é importante sabermos, né, essas definições? Porque eu posso encontrar uma situação em que ele descreve, por exemplo, olha, considere um ponto no segundo quadrante. Opa, eu já sei me localizar nesse plano, né? Chamado também de plano cartesiano. Terceiro quadrante, obviamente, todo mundo já entendeu a ideia, esse vai ser o terceiro quadrante. E o plano branquinho, que é do lado direito aqui, obviamente o quarto quadrante. Então veja bem, pessoal. Além de identificarmos os quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? Por que é importante essa identificação? Terceiro quadrante, tá? E aqui seria o meu quarto quadrante. Eu consigo definir muito bem os sinais das suas ordenadas e das suas abscissas. Então veja bem o que eu estou querendo dizer. No primeiro quadrante, observe que tanto os valores de x como os valores de y são todos positivos, tá? Então os valores de x e também os valores de y, ambos são positivos. Observe que eu já estou escrevendo, tá, a forma correta de identificação de um ponto. Sempre que eu for ter que expressar a coordenada de um ponto, eu sempre vou expressar obedecendo a essa regra. Primeiro eu coloco a abscissa, depois eu coloco o valor da ordenada. Sempre o x, depois o valor de y. Sempre horizontal, depois o valor da vertical. Tá bom? Esse é um padrão que nós usamos. Já no segundo quadrante, todos os pontos que estiverem no segundo quadrante terão valores de x negativo, porque estão para a esquerda do x. Porém, valores de y positivo.
porque eles estão para cima. Agora, vocês entenderam a ideia, então no terceiro quadrante eu tenho valores negativos de x e valores negativos também do y. No quarto quadrante, nós encontramos valores positivos de x e valores negativos para o eixo y. É só olhar, pessoal. Quando eu estou avaliando o eixo y, significa que para cima é positivo, para baixo é negativo. Quando eu estou no eixo x, para a direita positivo, para a esquerda negativo. Então, se porventura eu tivesse esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, observem que o ponto A, partindo sempre da origem de todos os pontos, que é o zero, eu deveria seguir o seguinte caminho. Eu vou andar 5 unidades no eixo x e subir 1, 2 e subir 3 unidades, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Eu vou subir 3 unidades no eixo y. Então eu poderia, por exemplo, representar o ponto A como se fosse o ponto descrito pelas coordenadas 5, 3. Escrevendo apenas as coordenadas 5, 3, nós conseguimos identificar perfeitamente que o 5 é o x, tá? É a minha abscissa, e o 3 é a minha ordenada, que é o valor de y, tá? A mesma coisa acontece para qualquer outro ponto que eu for pegar de qualquer outro quadrante. Se eu for considerar esse ponto aqui, que eu vou chamar de B de bola, vocês podem observar que o B de bola, eu estou a menos 5 no eixo x, estou a 2 positivo no eixo y. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto C. O ponto C, ele está a menos 1 em x e menos 1 no eixo y. Ponto D de dado. O ponto D de dado, ele está, olha lá, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Então ele está a 2 positivo no x e está a 4 negativo no y. 2 positivo no x e a 4 negativo, não tem como ser positivo, porque é para baixo nesse quadrante. 4 negativo no eixo y. Tá bom, meus queridos? Então prestem atenção, tá? Que eu sempre vou escrever a coordenada de um ponto, representando sempre, primeiramente, a coordenada x, depois a coordenada y.